Olá, meu nome é Marta Metzler e este é o canal Ser Irresistível. No último vídeo eu disse que o teatro ensina muita coisa para o desenvolvimento pessoal e também para a vida coletiva. A gente ainda vai falar bastante sobre a questão do teatro para o desenvolvimento da vida em sociedade. Porque é verdade que sem a percepção do coletivo, viver em grupo é um terror. E é verdade também que todos serão melhores profissionais se perceberem a importância do equilíbrio entre indivíduo e comunidade, entre pessoal, familiar e social. O motorista de ônibus será melhor se estudar teatro. O engenheiro será melhor se estudar teatro. O político será melhor se estudar teatro. Mas isso eu vou falar em outro vídeo. O que a gente vai conversar hoje tem a ver especificamente com o desenvolvimento pessoal. Independentemente de se conhecer, gostar ou frequentar o teatro, o que se pode garantir é que essa arte do tempo presente tem muito o que ensinar. No campo das ideias, por exemplo, ensina sobre a força da palavra e as potências da ação. Vamos tratar hoje da força da palavra. As palavras têm força de ação. Como eu disse antes, minha formação acadêmica é em teatro. Fiz o bacharelado com habilitação em interpretação. Depois eu fiz o mestrado, que teve como eixo a história do teatro brasileiro. Eu pesquisei o teatro da natureza. E no doutorado eu consegui um pouco juntar as coisas, escrevendo a história de uma atriz brasileira, a exuberante e irresistível Alda Garrido. Sempre entendi que o teatro não era o meu projeto de vida, que era viver mesmo. O teatro é a minha forma de perceber a vida. Então, olha só como conhecer a história do teatro, além de ser lindo, belo, apaixonante, pode ajudar inclusive nas coisas do dia a dia. Lá na história do antigo teatro grego, mais especificamente na tragédia, que tem como tema os mitos gregos, os acontecimentos, digamos, de ordem física, são narrados, não acontecem em cena. As peças, em geral, têm seu ponto de partida em alguma mazela que acomete a cidade e o problema é levado ao rei, ao soberano. Porque a questão da tragédia, a questão central, é a cidade, é a coletividade. A ação se dá, em geral, em frente ao palácio do rei, não acontece dentro do palácio, porque não é na intimidade, é ali, naquele espaço público, que a ação se desenrola e as decisões são tomadas. Mesmo as lutas, mortes, assassinatos não aparecem ao espectador. Ou acontecem longe dali, ou dentro do próprio palácio, e normalmente chega algum personagem para contar aos presentes o que se passou. Isso, no entanto, não tira o impacto dos acontecimentos, que os acontecimentos provocam. Ao contrário, mesmo os mitos sendo muito conhecidos por todos aqueles que estavam ali assistindo ao espetáculo, isso é, não se tratava de surpreender o espectador com a história, porque ele já conhece essa história, o público era arrebatado pela cena. Até porque teatro não é uma contação de história. Ele tem uma estrutura própria. Então, na tragédia, a palavra presentifica os acontecimentos e é capaz de gerar comoção na plateia. Por isso é que se diz que a palavra tem força de ação. A palavra realiza. Sabemos que essa ideia norteia várias investigações, desde a psicanálise até muitas das técnicas mentais que hoje são bastante utilizadas. A palavra realiza. Por isso é tão importante atentar seriamente para o que dizemos para nós mesmos e para os outros, especialmente para as frases que costumamos repetir, os nossos chavões. Olha esse exemplo. Eu tenho uma amiga que ficava muito ansiosa quando a filhinha dela era pequena e queria fazer tudo o que as crianças fazem nos parquinhos, como descer de escorrega ou escorregador, subir no trepa-trepa. Toda mãe tem medo de que o filho caia e se machuque. O problema é que o medo dela era extremamente exagerado e ela não se continha. Passava essa aflição e verbalizava para a filha: você vai cair. A gente precisa ter muito cuidado com o que diz para as crianças, porque elas entendem tudo ao pé da letra. Ainda não desenvolveram nenhuma abstração. Por exemplo, já percebeu o seguinte? Quando você aponta, quando a gente aponta alguma coisa distante para os bebês muito pequenos, porque a gente quer mostrar alguma coisa para eles,
Eles olham para a ponta do nosso dedo. Porque para entender o simples gesto de apontar, é preciso ver uma linha imaginária que vai do nosso dedo até a coisa que queremos mostrar. Isso é abstrato e crianças muito pequenas ainda não sabem fazer isso. Pois bem, quando você diz para uma criança, você vai cair, soa como uma sentença, especialmente se for a mãe. Ela vai cair. Lembre-se de que a palavra da mãe é uma verdade nos primeiros anos de vida. Para a criança é como se fosse uma só pessoa, a mãe e ela. Tive certeza disso uma vez com meu filho mais novo. Ele era ainda bem pequeno na época. Eu já evitava frases sentenciais como a que eu dei de exemplo. Então eu disse, cuidado, você pode se machucar. E ele me respondeu, não posso não. Sensacional descobrir essas coisas, é preciso ficar muito atento. Eu, tentando evitar dizer você vai se machucar, disse você pode se machucar, querendo dizer cuidado, fazendo isso pode acontecer de você se machucar. E ele entendeu o pode como se fosse uma permissão minha. É difícil contornar as armadilhas da língua, mas é fundamental não deixar que as nossas palavras pesem negativamente para nós ou para os que nos cercam, especialmente as crianças que estão formando as suas ideias. Passei a dizer, quando era preciso, que se ele fizesse essa coisa, era possível acontecer que... Complicado, né? Mas é necessário às vezes. A gente tem que atentar para as forças, para a força da palavra. Eu vou dar mais detalhes já já, mas antes, olha só esse exemplo que é clássico. Esse relato eu ouvi, já não lembro onde, não aconteceu comigo, mas é bem revelador. Um casal foi à praia e levou o filho pequeno. A mãe queria ir comprar água de coco, foi comprar, mas antes de se retirar, ela fez uma recomendação ao marido. Não tira o olho do menino, para que ele não se descuidasse e não perdesse o menino de vista. Pois o menino, depois que a mãe se afastou, virou uma estátua. Ficou sentadinho na canga sem mover um dedo. Ao ser perguntado, ele respondeu que estava morrendo de medo de que o pai lhe tirasse os olhos. Entendeu? Ao pé da letra. As palavras erradas, elas são destruidoras. As certas constroem um imponente edifício. Sabe a filha daquela minha amiga? Hoje ela tem pânico de altura e tem dificuldade até para subir escada. Eu convidei uma vez para uma festinha lá na nossa casa que tinha 2 andares na época e uma escada. Algumas crianças já estavam brincando no andar de cima quando ela chegou e foi um sufoco danado ajudar ela a subir. Gritava, se agarrava às escadas, aos prantos, e a mãe teve que fazer um grande esforço para pegar ela no colo, esperneando, e levar ela para cima. Ela queria brincar com os amigos, se divertir junto com todos, e a escada era um obstáculo simples entre o lugar em que ela estava e o lugar que ela queria chegar. Mas se tornou um monstro, um medo gigantesco. A gente sabe que o medo tem seu lado positivo, ele ajuda na nossa defesa, mas quando ele nos paralisa, ele é um limitador da vida plena, porque nos impede de alcançar o que a gente deseja. Usar mal as palavras tem consequências drásticas para as crianças porque são formadoras. E ao chegar à vida adulta, muitas vezes a gente já não sabe como tudo começou, nem de onde vêm os nossos medos. Mas o que nós nos dizemos a nós mesmos, depois de grandes, também é crucial. Eu convivo com um exemplo disso. Tem uma conhecida, uma senhora idosa, que teve diagnosticada artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, bastante severa e que causa muitas dores. Mas como acontece com todas as doenças, cada pessoa é atingida em maior ou menor grau e reage de modo diferente. Não vou entrar no mérito da medicina, que não é a minha área, e eu não tenho autoridade para isso, mas eu posso afirmar algumas coisas. Essa senhora se submeteu a tratamento, depois de determinado tempo pôde até suspendê-lo, porque clinicamente o médico avaliou que já não se justificava continuar recebendo medicamentos tão fortes. Mas as frases que ela repete a si mesma desde muito tempo impediram que ela percebesse que podia ter uma vida melhor, talvez. Quem sabe até livre das dores? Ela repete coisas como: hoje estou sem mãos, hoje estou sem pés, estou com algemas. Sempre que alguém pergunta: oi, tudo bem? Que é só para você dizer tudo bem, ela diz que não está bem. Então veja bem, eu não tenho formação na área da psicologia ou da psicanálise, eu não me atrevo a entrar numa seara que demanda especialização, que não é a minha especialização. Eu falo na qualidade de mulher, mãe
estudiosa do teatro e a partir da minha observação e conclusões pessoais. As palavras constroem um mundo. Vale se perguntar sempre: que mundo você quer construir para si? Por hoje a gente fica por aqui. Beijo.